Milionário fica surpreso ao ver mendigo negro com sua filha surda. A reviravolta é inesperada. Ricardo sempre foi o tipo de homem que controlava tudo. Suas manhãs começavam com reuniões fechadas em prédios de vidro, cercado pelo barulho ensurdecedor da cidade, onde a desigualdade dançava à vista de todos como um espectro invisível. Ele pisaria fora do seu carro luxuoso, passando pelas ruas vibrantes e ao mesmo tempo tristes, onde o brilho dos arranha-céus contrasta dulcemente com a realidade de tantos. Mas naquele dia, algo mudou. Durante um passeio casual, seus olhos se fixaram em uma cena que o fez parar. Um homem, Samuel, em meio a um mar de indiferença, tentava cuidar de sua filha, Luna. Os cabelos cacheados e escuros da menina contrastavam com a palidez do chão. Ela não falava, mas transmitia tudo em sinais, um misto de alegria e desespero que fez o coração de Ricardo apertar. Ele observou cada movimento dela, como se todas as palavras não ditas formassem uma sinfonia. Samuel falou com um orgulho silencioso, e a forma como Luna se iluminava a cada novo sinal era hipnotizante. Ela precisa de educação, pensou Ricardo. Ela merece uma chance. Ricardo ofereceu recursos para a educação de Luna. Era uma oferta generosa, mas ele não sabia que naquele gesto um novo caminho se abriria. Um caminho repleto de segredos sombrios. A partir de então, os encontros tornaram-se frequentes, e o laço deles se formou em meio aos sorrisos e desafios, selando um pacto não verbal. Mas quanto mais se conhecia, mais as sombras do passado de Samuel começaram a aparecer. Samuel tinha uma história, uma tragédia que estava ligada à fortuna que Ricardo possuía. A cada palavra solta entre eles, Ricardo percebeu que sua vida de empresário estava entrelaçada ao sofrimento daquele homem. O que antes era só um desejo de ajudar, começou a parecer uma necessidade de redenção. Os preconceitos se chocavam contra a realidade crua que o cercava. A cidade com seus contrastes, algo que poderia desmantelar o pouco que haviam estabelecido juntos. A sombra do mistério pairava no ar. O que mais os unia? E como essa reviravolta impactaria suas vidas? O paradoxo da riqueza e da pobreza se intensificava. Claro que a história deles estava apenas começando, repleta de dilemas e desafios, deixando um rastro de perguntas no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Acides, uma chuva fina caía, refletindo o amor que crescia entre eles e o que havia se formado nas últimas semanas. O que era apenas uma troca de ajuda começou a se parecer com uma amizade sincera. Mas a verdade estava prestes a emergir como uma sombra saída da escuridão. Samuel sorria ao ensinar Luna a fazer sinais, e Ricardo a observava com um brilho nos olhos. No entanto, havia algo que ele não compartilhava. Enquanto conversavam, um homem se aproximou. Seu rosto era familiar para Ricardo, mas não estava em seus planos. Era Júlio, um velho conhecido dele no mundo dos negócios. Alguém de quem sempre desconfiou, mas cuja conexão não era mais do que casual.
Ricardo, que surpresa te ver aqui! Júlio exclamou. O sorriso dele era largo, mas os olhos disparavam um alerta. A tensão aumentou. Samuel olhou intrigado e Luna, inocente, sorriu para aquele estranho. Eu não sabia que você se importava com pessoas assim, comentou Júlio, seu tom sarcástico soando. A verdade parecia prestes a vazar entre eles. Júlio, isso não é da sua conta, respondeu Ricardo, tentando manter a compostura. Mas a mirada de Júlio não se desviava. Ele sabia de algo e aquilo o incomodava. Ah, mas é da minha conta sim, amigo. Você vê, tem um pequeno segredo que liga os dois e pode ser do seu interesse saber. A atmosfera mudou, o céu escureceu e a chuva começou a cair mais forte. Samuel franziu o senho confuso. Do que você está falando? Perguntou com um brilho de preocupação nos olhos. Ricardo se virou para Samuel, mas os músculos do rosto dele se contraíram. A sensação arrepiante de que algo ruim estava prestes a acontecer preenchia o ar. Você não falou sobre o que aconteceu na noite em que sua vida mudou completamente, Samuel. A noite em que você perdeu tudo, continuou Júlio, sua voz baixa e cortante como uma faca. Os olhares se cruzaram e a macheza que antes existia começou a se desfazer. Os pensamentos de Ricardo correram. Ele tinha ouvido rumores, mas nunca se atrevendo a perguntar. Samuel, um homem em situação tão delicada, tinha um passado? E qual era a conexão que levou Júlio até ali? A curiosidade se tornava uma tempestade em sua mente. Samuel, o que ele quer dizer? Ricardo exigiu, sem saber se queria ouvir a resposta. O coração dele batia forte e rente à garganta. A tristeza nos olhos de Samuel começou a se transformar em frustração. Ele olhou para Luna, que agora segurava sua mão, sentindo a tensão no ar. Não importa o que ele disser, Samuel murmurou, mas sua voz traía um ar de vulnerabilidade. O passado latente não poderia ficar escondido por muito mais tempo. Mas importa sim, retorquiu Júlio, seus olhos brilhando com um saber secreto. Samuel é mais do que parece, muito mais. E a conexão entre vocês dois é de fazer qualquer um tremer. E não é por causa da caridade. Um silêncio pesado pairou sobre eles. A chuva batia com mais força, como um ráfaga de palavras não ditas. Ricardo sentiu um nó na garganta. Que conexão? O que você está insinuando? Ricardo não estava preparado para o que viria a seguir. O céu entreabriu-se, revelando seus segredos sombrios. A vida de Samuel e a fortuna de Ricardo estavam prestes a se chocar de maneira devastadora. O que mais poderia Júlio saber? O que mais havia sob essa superfície tranquila? O mistério girava numa dança com a dor, prometendo uma revelação que mudaria tudo. E assim, na chuva, as perguntas começaram a ecoar. A história deles não era apenas sobre ajudar ou encontrar um propósito. Era sobre dois homens, dois destinos entrelaçados numa teia de incertezas. E enquanto a tempestade caía, o futuro parecia mais incerto do que nunca. O silêncio pesado pairava, a chuva escorria pelo asfalto encharcado e a tensão crescia entre os três homens. Ricardo encarava Júlio, que sorriu maliciosamente, um brilho traiçoeiro nos olhos. Ele parecia se deliciar com o desconforto de todos. A cada palavra, a verdade ficava ainda mais perto, mas o que se revelaria a seguir estava além da imaginação. Você não sabe o que aconteceu naquela noite fatídica, sabe?
Júlio provocou, virando a face para Samuel, que olhava confuso e apreensivo. Samuel, você não vai querer que ele descubra a verdade sobre você e sobre sua filha. A voz de Júlio cortou o ar. Luna, com seus olhos brilhantes de inocência e esperança, olhava para os adultos sem entender a gravidade das palavras. Um calafrio percorreu a espinha de Ricardo. O que mais ele não sabia? O passado de Samuel estava prestes a se desdobrar como um pesadelo diante de seus olhos. Samuel, fala! O quê? Ricardo gritou, a frustração crescendo. Ele sentia que a conversa se desviava de um caminho que poderia ser destrutivo. Mas Samuel hesitou, os raios de dor refletidos em seu rosto. Eu perdi tudo naquela noite. Minha esposa, minha vida. Ele começou com a voz trêmula. Mas não pensei que você precisasse saber disso agora. Era como se ele estivesse se esforçando para se proteger de um abusado desses segredos que trazem à tona a dor. Júlio riu sombriamente. Mas isso não é tudo, é? Você não apenas perdeu você também deixou algo para trás. Ele se virou para Ricardo, o sorriso malicioso ampliando. Algo que pode mudar tudo, inclusive o que você sente por essa menininha. Nesse momento, a chuva começou a cair mais forte. Os pingos se transformaram em torrentes, como se a natureza estivesse tentando abafar as revelações que brotavam. O olhar de Samuel se tornava mais intenso, e a expressão de confusão de Luna se transformou em preocupação. O que estava prestes? Ela não é só uma garota surda, Ricardo. Ela é a filha dele. Júlio disse, agora apontando com o dedo contra Samuel. O mundo parou. As palavras ecoaram na mente de Ricardo com um peso esmagador. O que ele acabara de ouvir não fazia sentido. Uma fraqueza tomou conta dele. As pernas tremeram e ele pareceu desabar. Como assim? O que você está dizendo? Samuel estava pálido, as mãos tremendo. Não pode ser. Isso não é verdade. Ele tentou proteger Luna com seu corpo. Mas já era tarde demais. As palavras de Júlio tinham se infiltrado como veneno. E se eu disser que a razão por trás de sua sorte e sua miséria está ligada ao passado de Ricardo? Que quem sabe, ele poderia ter ajudado mais do que você imagina? A ironia no tom de Júlio soava como um eco de um conflito inerente entre eles. Ricardo sentia o chão fugindo sob seus pés. Ele olhou para Luna, como se o amor que havia aumentado entre eles fosse uma miragem. Era um desespero, uma neblina de dúvidas, enquanto os olhares de todos se fixavam nos olhos uns dos outros. Você sabe quem é a mãe dela? Você a conheceu, não foi? Ricardo murmurou, a voz quase falhando. Os detalhes da noite em que tudo deu errado estavam se formando. Uma imagem cada vez mais clara em sua mente. A chuva, agora torrencial, parecia traduzir a tempestade interna que se desenrolava. O mundo girava. A cidade ao fundo desaparecia em um borrão. Era uma revelação devastadora. E, de repente, tudo fez sentido e, ao mesmo tempo, não fazia. O que fazer agora? Ricardo não conseguia responder. As paredes da certeza que construíra estavam desmoronando. E Luna, tão inocente, presa em um emaranhado de verdades ocultas que mudariam tudo. Ele se sentia perdido. Júlio desafiou com um sorriso maligno e desfrutando do caos que havia semeado. A verdade estava prestes a vir à tona. E os segredos que uniam e separavam os três estavam apenas começando a se revelar. O silêncio pesado pairava, como um manto opressor enquanto os olhares se cruzavam. A chuva, agora torrencial, drenava as últimas esperanças de um dia que prometia ser diferente. O coração de Ricardo batia descompassado. Ele encarava Júlio, que se deleitava no caos que acabara de criar. Um maligno maestro por detrás da cena.
A verdade está perto, Ricardo. Você está pronto para ouvi-la? Ele provocou, os olhos chispeando com uma expectativa doentia. Do que você está falando? Ricardo quase sussurrou, sentindo um nó na garganta. O que mais Samuel escondia? O que mais ele não sabia sobre Luna? O desespero crescia. A tensão era palpável. Samuel manteve-se em silêncio. Sua expressão era um turbilhão de emoções. E Luna, ali, entre eles, sem entender a gravidade da situação, olhava. Júlio continuou, a voz carregada de sarcasmo. Aquela noite, onde você deixou o mais precioso de tudo, só para sobreviver. Ele virou-se para Ricardo, que sentia o chão sob seus pés desabar. E se eu disser que a mãe da menina está mais perto do que você imagina? Que a verdade está enraizada na sua própria vida. Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. A tensão se acumulava, a chuva se intensificava e os trovões rugiam como se o céu estivesse ameaçando se rasgar. O olhar confuso de Samuel se tornara um facho de desespero. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava tremendo. A expressão de Júlio era triunfante. Luna é mais do que você acha, Samuel. Vocês têm uma conexão que transcende o que você poderia imaginar. Ele gesticulou com a mão, como se estivesse desfazendo uma corrente invisível entre eles. A mãe de Luna não era só uma mulher comum. Ela e Ricardo, eles compartilham um passado que ninguém deveria saber. O ar ficou denso. O silêncio tomou conta como um vulto. Os sentimentos de Ricardo borrifavam em sua mente. A angústia e a dúvida grudavam em seu peito como um peso insuportável. A noção de que a vida dele podia estar entrelaçada com a de Samuel estava se tornando uma realidade iminente demais para ignorar. Não, não pode ser. A voz de Samuel falhou. Ele olhou para Luna, que agora curiosa, segurava a mão do pai. O que Júlio tinha que dizer? E se tudo fosse verdade? Isso mesmo, a mãe dela, a famosa Lilian, não era apenas uma mulher em sua vida. Ela estava ligada ao bairro que você sempre desprezou. A cada palavra de Júlio, Ricardo sentia-se mais e mais sufocado. Você e ela, vocês eram amantes, e essa menina é a sua filha, não a de Samuel. As palavras cortaram como lâminas. Um choque eletrizante percorreu Ricardo, como uma onda que arrasta tudo à sua frente. Muna, sua inocência brilhante, era a filha que ele nunca soube que tinha. Uma reviravolta insana. Uma história de amor escondida em meio ao desencanto da riqueza que ele tanto valorizava. Não, isso não pode ser verdade. Samuel exclamou, a dor cravada no rosto dele. Ele olhou para Ricardo, revelando uma vulnerabilidade crua que nunca tivera antes. Por favor, me diga que é mentira. Ricardo estava paralisado. Ele olhava para Luna, que o observava com a confiança de uma criança, que acreditava que tudo estava bem. A vida deles estava se entrelaçando de maneiras que ele nunca poderia ter previsto. Agora, ele precisava decidir o que era mais importante, a verdade que poderia devastar ou a imagem de família que Luna carregava com tanto orgulho. Você não pode esconder a verdade para sempre, retumbou Júlio como um demônio em um pesadelo. A chuva batia mais forte, refletindo um turbilhão de emoções. Os sentimentos eram uma bagunça, a dor, a raiva, o amor, tudo colidindo à sua volta. Ricardo, perdido na tempestade emocional, sentiu um pressionar crescente nos ombros. Este não era só um conflito de identidades. Era sobre um futuro desgastado, um passado sombrio e a inocência ameaçada de uma criança. Ele precisava encarar isso. Eu preciso saber a verdade.
Ricardo finalmente disse, a voz falhando. Diga-me tudo, Samuel. O que você esconde? E assim, com o trovão crescendo ao fundo e as gotas de chuva caindo pesadamente, um novo mistério começou a se desenrolar no ar. O ar estava pesado com segredos não ditos. O que mais havia por trás dessa história? O que mais estava prestes a se revelar? O passado não os deixaria em paz. Ricardo estava paralisado. Ele encarava Samuel, que estava pálido, as mãos tremendo de nervosismo. A chuva batia forte e o som das gotas parecia ecoar como um tambor em meio ao silêncio que se seguiu. O que Júlio tinha acabado de revelar pesava nas costas de todos. Era um fardo, uma bomba prestes a explodir. Você está dizendo que Luna é minha filha? Ricardo mal conseguiu articular as palavras, o coração batendo em descompasso. Ele olhava para Luna, a menininha alegre que havia iluminado seus dias, com risadinhas sinceras e olhares inocentes. Aquele pequeno ser que ele começara a querer como uma filha. Era, na verdade, a prova viva de um passado que ele mal conhecia. Samuel fechou os olhos, lutando contra a tempestade de emoções que estava se formando dentro dele. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Como você pode ter certeza disso, Júlio? Eu sei de muitas coisas que você não faz, Ide. Agora é a sua vez de abrir o jogo. O sorriso de Júlio era como um prazer maligno. Ele estava se alimentando da dor que causava, como um leão com sua presa. E mais, a mãe de Luna não apenas desapareceu naquela noite. Na verdade, ela foi. Nesse momento, a cena foi interrompida por um grito estridente que cortou o ar como um raio. Ricardo virou-se rapidamente, apenas para ver uma figura familiar sob a chuva torrencial. Era a Ana, a ex-esposa dele. Ela não deveria estar ali. O rosto dela estava marcado por uma mistura de medo e determinação. Ricardo, o que está acontecendo? A voz dela ressoou com um desespero que fez o coração dele acelerar. Ela correu na direção deles, os cabelos colados ao rosto, e assim que alcançou o grupo, seus olhos se fixaram em Samuel, depois em Júlio, e então, rapidamente, em Luna. A tensão aumentou. Ana, o que você está fazendo aqui? Você não deveria. Mas foi interrompido. Eu precisava vir. Preciso falar sobre a noite em que tudo aconteceu. Acho que você tem o direito de saber. Ana confessou, a voz tremendo, os olhos avermelhados pela intensidade da chuva e da emoção. Sobre a noite em que você perdeu a mãe da sua filha, Júlio começou. Mas Ana interrompeu. Não, chega, Júlio. Eu não vou deixar você acabar com a vida deles assim. A voz de Ana estava firme, cheia de uma urgência que foi como um sopro de esperança no ar carregado de incertezas. Sobre o que você está falando? Você sabe algo que eu não sei? Ricardo perguntou, desesperado, a dor crescendo em seu peito. A cada segundo que passava, mais mistérios surgiam, e ele sentia que o chão se movia sob seus pés. Sim, a mãe de Luna, ela... Ana hesitou, e a chuva parecia até hesitar junto, como se a natureza estivesse esperando pela verdade. A mãe dela, Lilian, era minha irmã. As palavras caíram como uma bomba. Samuel e Ricardo ficaram imóveis, choque estampado em seus rostos. O labirinto de segredos começava a se entrelaçar de forma ainda mais complexa. A conexão entre os três era profunda e obscura, tecendo uma rede que muitos não poderiam imaginar. Eu a perdi na mesma noite em que Samuel perdeu tudo. A mesma noite em que ela tentou fugir com Luna. Ana continuou, a voz clamando por atenção. Ela entrou na minha vida de maneira tão inesperada. Estávamos em conflito. Eu não sabia que ela logo partiria.
O silêncio foi quebrado de forma abrupta por um trovão que explodiu no céu, como se concordasse com a gravidade da revelação. Samuel estava em choque, segurando Luna, que olhava de um adulto para o outro, percebendo a estranheza no ar. Então Luna é minha sobrinha? Ana perguntou, olhos marejados. Se ela era sua irmã, isso significa que... Ricardo balbuciou, as palavras entaladas na garganta. O peso da verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. Júlio, percebendo a mudança no clima, sorriu ainda mais. Viram? As conexões não são só sobre riqueza ou pobreza, são sobre sangue. A cada palavra, o nó na garganta de Ricardo apertava. Ele sentia a vida dele girar em um espiral vertiginoso. O que mais estava escondido? O que mais esse passado obscuro ainda guardava? Ele olhou para Samuel, para Ana e depois para Luna, a menininha que agora se tornava o centro de uma tempestade de emoções e verdades não ditas. O que todos poderiam fazer agora? Com a revelação de Ana, as relações se tornavam mais complicadas e os segredos mais profundos. O que poderia sair dali? Havia um novo caminho se abrindo, mas não havia garantia de que ligaria essas vidas de forma segura. A chuva aumentou e os relâmpagos cortaram o céu noturno. Era um sinal de que a tempestade emocional ainda estava longe de terminar. O caos se instalava e a realidade estava mudando a cada segundo. Qual será o próximo passo? Qual será o próximo segredo a ser revelado? As perguntas ficaram dançando no ar e o futuro parecia estar mais sombrio do que nunca. O silêncio pesado pairava como um manto opressor enquanto os olhares se cruzavam. A chuva, agora torrencial, drenava as últimas esperanças de um dia que prometia ser diferente. O coração de Ricardo batia descompassado. Ele encarava Júlio, que se deleitava no caos que acabara de criar. A verdade está perto, Ricardo. Você está pronto para ouvi-la? Ele provocou, os olhos chispeando com uma expectativa doentia. Do que você está falando? Ricardo quase sussurrou, sentindo um nó na garganta. O que mais Samuel escondia? O que mais ele não sabia sobre Luna? O desespero crescia, a tensão era palpável. Samuel manteve-se em silêncio, sua expressão era um turbilhão de emoções. E Luna, ali entre eles, sem entender a gravidade da situação, olhava com seus grandes olhos escuros. Você se lembra da noite em que tudo desmoronou para você, Samuel? Júlio continuou, a voz carregada de sarcasmo. Naquela noite, onde você deixou o mais precioso de tudo, só para sobreviver. Ele virou-se para Ricardo, que sentia o chão sob seus pés desabar. E se eu disser que a mãe da menina está mais perto do que você imagina? Que a verdade está enraizada na sua própria vida? Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. A tensão se acumulava. A chuva se intensificava e os trovões rugiam, como se o céu estivesse ameaçando se rasgar. O olhar confuso de Samuel se tornara um facho de desespero. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava tremendo. A expressão de Júlio era triunfante. Luna é mais do que você acha, Samuel. Vocês têm uma conexão que transcende o que você poderia imaginar. Ele gesticulou com a mão, como se estivesse desfazendo uma corrente invisível entre eles. A mãe de Luna não era apenas uma mulher em sua vida. Ela estava ligada ao bairro que você sempre desprezou. As palavras caíram como uma bomba. Um choque eletrizante percorreu Ricardo, como uma onda que arrasta tubo à sua frente. Luna, sua inocência brilhante, era a filha que ele nunca soube que tinha. Uma reviravolta insana, uma história de amor escondida em meio ao desencanto da riqueza que ele tanto valorizava. Não, isso não pode ser verdade, Samuel exclamou, a dor cravada no rosto dele.
Ele olhou para Luna, que agora, curiosa, segurava a mão do pai. O que Júlio tinha que dizer? E se tudo fosse verdade? Sim, a mãe dela, a famosa Lilian, não era apenas uma mulher em sua vida. Ela estava ligada ao bairro que você sempre desprezou. A cada palavra de Júlio, Ricardo sentia-se mais e mais sufocado. Você e ela, vocês eram amantes, e essa menina é a sua filha, não a de Samuel. As palavras cortaram como lâminas. Um choque eletrizante percorreu Ricardo, como uma onda que arrasta tudo à sua frente. O passado e o presente colidiam como um trem desgovernado. Samuel estava em choque, segurando Luna, que olhava de um adulto para o outro, percebendo a estranheza no ar. Então, a cena foi interrompida por um grito estridente que cortou o ar como um raio. Ricardo virou-se rapidamente, apenas para ver uma figura familiar sob a chuva torrencial. Era Ana, a ex-esposa dele. Ela não deveria estar ali. O rosto dela estava marcado por uma mistura de medo e determinação. Ricardo, o que está acontecendo? A voz dela ressoou com um desespero que fez o coração dele acelerar. Ela correu na direção deles, os cabelos colados ao rosto. E assim que alcançou o grupo, seus olhos se fixaram em Samuel, depois em Júlio e então, rapidamente, em Luna. A tensão aumentou. Ana, o que você está fazendo aqui? Você não deveria. Mas foi interrompido. Eu precisava vir. Preciso falar sobre a noite em que tudo aconteceu. Acho que você tem o direito de saber, Ana confessou, a voz tremendo, os olhos avermelhados pela intensidade da chuva e da emoção. Sobre a noite em que você perdeu a mãe da sua filha. Júlio começou, mas Ana interrompeu. Não! Chega, Júlio! Eu não vou deixar você acabar com a vida deles assim! A voz de Ana estava firme, cheia de uma urgência que foi como um sopro de esperança no ar, carregado de incertezas. Sobre o que você está falando? Você sabe algo que eu não sei? Ricardo perguntou, desesperado, a dor crescendo em seu peito. A cada segundo que passava, mais mistérios surgiam, e ele sentia que o chão se movia sob seus pés. Sim, a mãe de Luna, ela... Ana hesitou, e a chuva parecia até hesitar junto, como se a natureza estivesse esperando pela verdade. A mãe dela, Lilian, era minha irmã! As palavras caíram como uma bomba. Samuel e Ricardo ficaram imóveis, choque estampado em seus rostos. O labirinto de segredos começava a se entrelaçar de forma ainda mais complexa. A conexão entre os três era profunda e obscura, tecendo uma rede que muitos não poderiam imaginar. Eu a perdi na mesma noite em que Samuel perdeu tudo. A mesma noite em que ela tentou fugir com Luna. Ana continuou, a voz clamando por atenção. Ela entrou na minha vida de maneira tão inesperada. Estávamos em conflito. Eu não sabia que ela logo partiria. O silêncio foi quebrado de forma abrupta por um trovão que explodiu no céu, como se concordasse com a gravidade da revelação. Samuel estava em choque, segurando Luna, que olhava de um adulto para o outro, percebendo a estranheza no ar. Então Luna é minha sobrinha? Ana perguntou, olhos marejados. Se ela era sua irmã, isso significa que... Ricardo balbuciou, as palavras entaladas na garganta. O peso da verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. Mas tem mais, disse Júlio com um sorriso maligno. Aquela noite não foi só uma tragédia, foi um crime. O que você não sabe é que Lilian, antes de morrer, estava prestes a entregar um segredo obscuro, um passado sombrio que liga vocês de uma maneira ainda mais perigosa. Os corações de todos pararam. O que mais estava escondido? O que isso significava para Luna? As perguntas brotavam como espinhos, e a chuva, agora torrencial, parecia sintetizar a confusão.
Uma revelação devastadora estava prestes a se desdobrar, e o que se escondia sob a superfície tranquila estava prestes a ser exposto. Ricardo, tomado pela incerteza, olhou para Samuel e Ana. Ele percebia que o laço que se formara entre eles estava prestes a ser arrebentado. E enquanto a tempestade rugia, a vida de todos ali mudaria para sempre. O que Júlio sabia? E como isso afetaria Luna? A escuridão dos segredos começava a se revelar. O que viriam a fazer agora? O silêncio pesado pairava como um manto opressor enquanto os olhares se cruzavam. A chuva, agora torrencial, drenava as últimas esperanças de um dia que prometia ser diferente. O coração de Ricardo batia descompassado. Ele encarava Júlio, que se deleitava no caos que acabara de criar. A verdade está perto, Ricardo. Você está pronto para ouvi-la? Ele provocou, os olhos chispeando com uma expectativa doentia. Do que você está falando? Ricardo quase sussurrou, sentindo um nó na garganta. O que mais Samuel escondia? O que mais ele não sabia sobre Luna? O desespero crescia, a tensão era palpável. Samuel manteve-se em silêncio. Sua expressão era um turbilhão de emoções. E Luna, ali, entre eles, sem entender a gravidade da situação, olhava com seus grandes olhos escuros. Você se lembra da noite em que tudo desmoronou para você, Samuel? Júlio continuou, a voz carregada de sarcasmo. Naquela noite, onde você deixou o mais precioso de tudo, só para sobreviver. Ele virou-se para Ricardo, que sentia o chão sob seus pés desabar. E se eu disser que a mãe da menina está mais perto do que você imagina, que a verdade está enraizada na sua própria vida? Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. A tensão se acumulava. A chuva se intensificava e os trovões rugiam como se o céu estivesse ameaçando se rasgar. O olhar confuso de Samuel se tornara um facho de desespero. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava tremendo. A expressão de Júlio era triunfante. Luna é mais do que você acha, Samuel. Vocês têm uma conexão que transcende o que você poderia imaginar. Ele gesticulou com a mão como se estivesse desfazendo uma corrente invisível entre eles. A mãe de Luna não era apenas uma mulher em sua vida. Ela estava ligada ao bairro que você sempre desprezou. As palavras caíram como uma bomba. Um choque eletrizante percorreu Ricardo, como uma onda que arrasta tudo à sua frente. Luna, sua inocência brilhante, era a filha que ele nunca soube que tinha. Uma reviravolta insana, uma história de amor escondida em meio ao desencanto da riqueza que ele tanto valorizava. Não, isso não pode ser verdade, Samuel exclamou, a dor cravada no rosto dele. Ele olhou para Luna, que agora, curiosa, segurava a mão do pai. O que Júlio tinha que dizer? E se tudo fosse verdade? Sim, a mãe dela, a famosa Lillian, não era apenas uma mulher em sua vida. Ela estava ligada ao bairro que você sempre desprezou. A cada palavra de Júlio, Ricardo sentia-se mais e mais sufocado. Você e ela, vocês eram amantes. E essa menina é a sua filha, não a de Samuel. As palavras cortaram como lâminas. Um choque eletrizante percorreu Ricardo, como uma onda que arrasta tudo à sua frente. O passado e o presente colidiam como um trem desgovernado. Samuel estava em choque, segurando Luna, que olhava de um adulto para o outro, percebendo a estranheza no ar. Então, a cena foi interrompida por um grito estridente que cortou o ar como um raio. Ricardo virou-se rapidamente, apenas para ver uma figura familiar sob a chuva torrencial. Era Ana, a ex-esposa dele. Ela não deveria estar ali.
O rosto dela estava marcado por uma mistura de medo e determinação. Ricardo, o que está acontecendo? A voz dela ressoou com um desespero que fez o coração dele acelerar. Ela correu na direção deles, os cabelos colados ao rosto, e assim que alcançou o grupo, seus olhos se fixaram em Samuel, depois em Júlio, e então rapidamente em Luna. A tensão aumentou. Ana, o que você está fazendo aqui? Você não deveria, mas foi interrompido. Eu precisava vir. Preciso falar sobre a noite em que tudo aconteceu. Acho que você tem o direito de saber, Ana confessou, a voz tremendo, os olhos avermelhados pela intensidade da chuva e da emoção. Sobre a noite em que você perdeu a mãe da sua filha. Júlio começou, mas Ana interrompeu. Não, chega, Júlio. Eu não vou deixar você acabar com a vida deles assim. A voz de Ana estava firme, cheia de uma urgência que foi como um sopro de esperança no ar carregado de incertezas. Sobre o que você está falando? Você sabe algo que eu não sei? Ricardo perguntou, desesperado, a dor crescendo em seu peito. A cada segundo que passava, mais mistérios surgiam, e ele sentia que o chão se movia sob seus pés. Sim, a mãe de Luna. Ana hesitou, e a chuva parecia até hesitar junto. Como se a natureza estivesse esperando pela verdade. A mãe dela, Lilian, era minha irmã. As palavras caíram como uma bomba. Samuel e Ricardo ficaram imóveis, choque estampado em seus rostos. O labirinto de segredos começava a se entrelaçar de forma ainda mais complexa. A conexão entre os três era profunda e obscura, tecendo uma rede que muitos não poderiam imaginar. Eu a perdi na mesma noite em que Samuel perdeu Pudo. A mesma noite em que ela tentou fugir com Luna. Ana continuou, a voz clamando por atenção. Ela entrou na minha vida de maneira tão inesperada. Estávamos em conflito. Eu não sabia que ela logo partiria. O silêncio foi quebrado de forma abrupta por um trovão que explodiu no céu, como se concordasse com a gravidade da revelação. Samuel estava em choque, segurando Luna, que olhava de um adulto para o outro, percebendo a estranheza no ar. Então Luna é minha sobrinha? Ana perguntou, olhos marejados. Se ela era sua irmã, isso significa que... Ricardo balbuciou, as palavras entaladas na garganta. O peso da verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. Mas tem mais, disse Júlio, com um sorriso maligno. Aquela noite não foi só uma tragédia, foi um crime. O que você não sabe é que Lilian, antes de morrer, estava prestes a entregar um segredo obscuro. Um passado sombrio que liga vocês de uma maneira ainda mais perigosa. Os corações de todos pararam. O que mais estava escondido? O que isso significava para Luna? As perguntas brotavam como espinhos, e a chuva, agora torrencial, parecia sintetizar a confusão. Uma revelação devastadora estava prestes a se desdobrar, e o que se escondia sob a superfície tranquila estava prestes a ser exposto. Ricardo, tomado pela incerteza, olhou para Samuel e Ana. Ele percebia que o laço que se formara entre eles estava prestes a ser arrebentado. E enquanto a tempestade rugia, a vida de todos ali mudaria para sempre. Mas a verdade que eu tenho é muito mais explosiva, continuou Júlio, o sorriso dele se expandindo como um veneno se espalhando. Lilian não só esteve com os dois, mas antes da sua morte, prometeu proteger uma herança que pertence a Luna. E isso é uma fortuna. Corações disparados, todos entreolharam-se, a confusão e a incredulidade predominando. O chão pareceu tremeluzir sob os pés deles. Fortuna? Do que você está falando? Ricardo perguntou, a tensão cortante. Sim,
Júlio respirou fundo, aproveitando o momento. Uma herança que Samuel pode não saber, mas está ligada a você, Ricardo, e a queda dele. Ela prometeu que a fortuna seria de Luna, mas a verdade está em risco se você não agir rápido. As palavras de Júlio se espalharam como um choque elétrico, fazendo com que cada um sentisse o peso da revelação. O que isso significava para Luna? O que isso significava para eles? O laço que os unia estava se desmanchando em um mar de incertezas. Mas eu não queria isso. Não posso ser o responsável por mais dor na vida de alguém. Ricardo murmurou, com o rosto pálido e a mente girando. O que fazer agora? Com o peso da herança e os segredos que acompanhavam, agora o futuro impreciso ameaça desmoronar. E enquanto a chuva continuava a cair, a tempestade de revelações se intensificava, prometendo mudar tudo. O que mais viria à tona? O que mais eles ainda não sabiam? A escuridão dos segredos parecia estar apenas começando a se revelar. O silêncio pesado pairava como um manto opressor enquanto os olhares se cruzavam. A chuva, agora torrencial, drenava as últimas esperanças de um dia que prometia ser diferente. O coração de Ricardo batia descompassado. Ele encarava Júlio, que se deleitava no caos que acabara de criar. A verdade está perto, Ricardo. Você está pronto para ouvi-la? Ele provocou, os olhos chispeando com uma expectativa doentia. Do que você está falando? Ricardo quase sussurrou, sentindo um nó na garganta. O que mais Samuel escondia? O que mais ele não sabia sobre Luna? O desespero crescia, a tensão era palpável. Samuel manteve-se em silêncio. Sua expressão era um turbilhão de emoções. E Luna, ali entre eles, sem entender a gravidade da situação, olhava com seus grandes olhos escuros. Você se lembra da noite em que tudo desmoronou para você, Samuel? Júlio continuou, a voz carregada de sarcasmo. Naquela noite, onde você deixou o mais precioso de tudo, só para sobreviver. Ele virou-se para Ricardo, que sentia o chão sob seus pés desabar. E se eu disser que a mãe da menina está mais perto do que você imagina? Que a verdade está enraizada na sua própria vida? Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. A tensão se acumulava, a chuva se intensificava, e os trovões rugiam como se o céu estivesse ameaçando se rasgar. O olhar confuso de Samuel se tornara um facho de desespero. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava tremendo. A expressão de Júlio era triunfante. Luna é mais do que você acha, Samuel. Vocês têm uma conexão que transcende o que você poderia imaginar. Ele gesticulou com a mão, como se estivesse desfazendo uma corrente invisível entre eles. A mãe de Luna não era apenas uma mulher em sua vida. Ela estava ligada ao bairro que você sempre desprezou. As palavras caíram como uma bomba. Um choque eletrizante percorreu Ricardo, como uma onda que arrasta tudo à sua frente. Luna, sua inocência brilhante, era a filha que ele nunca soube que tinha. Uma reviravolta insana. Uma história de amor escondida em meio ao desencanto da riqueza que ele tanto valorizava. Não! Isso não pode ser verdade! Samuel exclamou, a dor cravada no rosto dele. Ele olhou para Luna, que agora curiosa, segurava a mão do pai. O que Júlio tinha que dizer? E se tudo fosse verdade? Sim, a mãe dela, a famosa Lilian, não era apenas uma mulher em sua vida. Ela estava ligada ao bairro que você sempre desprezou. A cada palavra de Júlio, Ricardo sentia-se mais e mais sufocado. Você e ela? Vocês eram amantes. E essa menina é a sua filha, não a de Samuel.
As palavras cortaram como lâminas. Um choque eletrizante percorreu Ricardo, como uma onda que arrasta tudo à sua frente. O passado e o presente colidiam como um trem desgovernado. Samuel estava em choque, segurando Luna, que olhava de um adulto para o outro, percebendo a estranheza no ar. Então, a cena foi interrompida por um grito estridente, cortando o ar como um raio. Ricardo virou-se rapidamente, apenas para ver uma figura familiar sob a chuva torrencial. Era Ana, a ex-esposa dele. Ela não deveria estar ali. O rosto dela estava marcado por uma mistura de medo e determinação. Ricardo, o que está acontecendo? A voz dela ressoou em desespero, fazendo o coração dele acelerar. Ela correu na direção deles, os cabelos colados ao rosto, e assim que alcançou o grupo, seus olhos se fixaram em Samuel, depois em Júlio e rapidamente em Luna. A tensão aumentou. Ana, o que você está fazendo aqui? Você não deveria... Mas foi interrompido. Eu precisava vir. Preciso falar sobre a noite em que tudo aconteceu. Acho que você tem o direito de saber. Ana confessou, a voz tremendo, os olhos avermelhados pela intensidade da chuva e da emoção. Sobre a noite em que você perdeu a mãe da sua filha. Júlio começou, mas Ana o interrompeu, indignada. Não, chega, Júlio. Eu não vou deixar você acabar com a vida deles assim. A voz de Ana estava firme, cheia de uma urgência que foi como um sopro de esperança no ar carregado de incertezas. Sobre o que você está falando? Você sabe algo que eu não sei? Ricardo perguntou, desesperado, a dor crescendo em seu peito. A cada segundo que passava, mais mistérios surgiam, e ele sentia que o chão se movia sob seus pés. Sim, a mãe de Luna. Ana hesitou, e a chuva parecia hesitar também, como se a natureza estivesse esperando pela verdade. A mãe dela, Lilian, era minha irmã. As palavras caíram como uma bomba. Samuel e Ricardo ficaram imóveis, o choque estampado em seus rostos. O labirinto de segredos começava a se entrelaçar de forma ainda mais complexa. A conexão entre os três era profunda e obscura, tecendo uma rede que muitos não poderiam imaginar. Eu a perdi na mesma noite em que Samuel perdeu tudo. A mesma noite em que ela tentou fugir com Luna. Ana continuou, a voz clamando por atenção. Ela entrou na minha vida de maneira tão inesperada, estávamos em conflito. Eu não sabia que ela logo partiria. O silêncio foi quebrado de forma abrupta por um trovão que explodiu no céu, como se concordasse com a gravidade da revelação. Samuel estava em choque, segurando Luna, que olhava de um adulto para o outro, percebendo a estranheza no ar. Então Luna é minha sobrinha? Ana perguntou, os olhos marejados. Se ela era sua irmã, isso significa que... balbuciou, as palavras entaladas na garganta. O peso da verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. Mas tem mais, disse Júlio, com um sorriso maligno. Aquela noite não foi só uma tragédia. Foi um crime. O que você não sabe é que Lilian, antes de morrer, estava prestes a entregar um segredo obscuro, um passado sombrio que liga vocês de uma maneira ainda mais perigosa. Os corações de todos pararam. O que mais estava escondido? O que isso significava para Luna? As perguntas brotavam como espinhos. E a chuva, agora torrencial, parecia sintetizar a confusão. Uma revelação devastadora estava prestes a se desdobrar, e o que se escondia sob a superfície tranquila estava prestes a ser exposto. Ricardo, tomado pela incerteza, olhou para Samuel e Ana. Ele percebia que o laço que se formara entre eles estava prestes a ser arrebentado. E o que você sabe? Ele exigiu de Júlio.
os nervos à flor da pele. Ah, mas a melhor parte ainda está por vir. Júlio riu, a voz dele soando como um eco distante. Porque a herança não é simplesmente dinheiro. Ela envolve um segredo que pode destruir todos vocês. E eu estou aqui para garantir que isso não seja esquecido. A chuva parecia crescer em intensidade, como se o mundo inteiro estivesse esperando pela verdade. O que você quer dizer? Fale logo! Gritou Ricardo. E foi nesse momento que, de repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo. E tudo ao redor ficou em silêncio absoluto. O chão tremeu sob os pés deles. E, em um instante, as árvores começaram a balançar violentamente. Uma clareira se abriu e uma figura apareceu, encapuzada, saindo do breu. O que você está fazendo aqui? Júlio disse, a confiança desmoronando. A figura revelou seu rosto e todos olharam em choque. Era a própria Lilian, com um olhar de desespero profundo, como se estivesse fugindo de algo mais terrível do que a morte. Eu preciso de ajuda. Não posso ficar aqui, ela gritou. As reações foram instantâneas. Samuel parou, os olhos arregalados, enquanto Ricardo sentia um misto de incredulidade e horror. Como isso era possível? E mais importante, o que isso significava para a vida já complicada de Luna? Os segredos estavam voltando à superfície e a tempestade apenas começava. O que mais estava por vir? A vida deles nunca mais seria a mesma. O silêncio pesado pairava como um manto opressor, enquanto os olhares se cruzavam. A chuva, agora torrencial, drenava as últimas esperanças de um dia que prometia ser diferente. O coração de Ricardo batia descompassado. Ele encarava Júlio, que se deleitava no caos que acabara de criar. A verdade está perto, Ricardo. Você está pronto para ouvi-la? Ele provocou, os olhos chispeando com uma expectativa doentia. Do que você está falando? Ricardo quase sussurrou, sentindo um nó na garganta. O que mais Samuel escondia? O que mais ele não sabia sobre Luna? O desespero crescia, a tensão era palpável. Samuel manteve-se em silêncio. Sua expressão era um turbilhão de emoções. E Luna, ali entre eles, sem entender a gravidade da situação, olhava com seus grandes olhos escuros. Você se lembra da noite em que tudo desmoronou para você, Samuel? Júlio continuou, a voz carregada de sarcasmo. Naquela noite onde você deixou o mais precioso de tudo, só para sobreviver. Ele virou-se para Ricardo, que sentia o chão sob seus pés desabar. E se eu disser que a mãe da menina está mais perto do que você imagina? Que a verdade está enraizada na sua própria vida? Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. A tensão se acumulava. A chuva se intensificava e os trovões rugiam como se o céu estivesse ameaçando se rasgar. O olhar confuso de Samuel se tornara um facho de desespero. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava tremendo. A expressão de Júlio era triunfante. Luna é mais do que você acha, Samuel. Vocês têm uma conexão que transcende o que você poderia imaginar. Ele gesticulou com a mão, como se estivesse desfazendo uma corrente invisível entre eles. A mãe de Luna não era apenas uma mulher em sua vida. Ela estava ligada ao bairro que você sempre desprezou. As palavras caíram como uma bomba. Um choque eletrizante percorreu Ricardo, como uma onda que arrasta tudo à sua frente. Luna! Sua inocência brilhante era a filha que ele nunca soube que tinha. Uma reviravolta insana, uma história de amor escondida em meio ao desencanto da riqueza que ele tanto valorizava. Não! Isso não pode ser verdade! Samuel exclamou, a dor cravada no rosto dele.
Ele olhou para Luna, que agora curiosa, segurava a mão do pai. O que Júlio tinha que dizer? E se tudo fosse verdade? Sim, a mãe dela, a famosa Lilian, não era apenas uma mulher em sua vida. Ela estava ligada ao bairro que você sempre desprezou. A cada palavra de Júlio, Ricardo sentia-se mais e mais sufocado. Você e ela? Vocês eram amantes, e essa menina é a sua filha, não a de Samuel. As palavras cortaram como lâminas. Um choque eletrizante percorreu Ricardo, como uma onda que arrasta tudo à sua frente. O passado e o presente colidiam como um trem desgovernado. Samuel estava em choque, segurando Luna, que olhava de um adulto para o outro, percebendo a estranheza no ar. Então a cena foi interrompida por um grito estridente, cortando o ar como um raio. Ricardo virou-se rapidamente, apenas para ver uma figura familiar sob a chuva torrencial. Era Ana, a ex-esposa dele. Ela não deveria estar ali. O rosto dela estava marcado por uma mistura de medo e determinação. Ricardo, o que está acontecendo? A voz dela ressoou em desespero, fazendo o coração dele acelerar. Ela correu na direção deles, os cabelos colados ao rosto, e assim que alcançou o grupo, seus olhos se fixaram em Samuel, depois em Júlio, e então, rapidamente, em Luna. A tensão aumentou. Ana, o que você está fazendo aqui? Você não deveria... Mas foi interrompido. Eu precisava vir. Preciso falar sobre a noite em que tudo aconteceu. Acho que você tem o direito de saber. Ana confessou, a voz tremendo, os olhos avermelhados pela intensidade da chuva e da emoção. Sobre a noite em que você perdeu a mãe da sua filha. Júlio começou, mas Ana o interrompeu, indignada. Não, chega, Júlio. Eu não vou deixar você acabar com a vida deles assim. A voz de Ana estava firme, cheia de uma urgência que foi como um sopro de esperança no ar carregado de incertezas. Sobre o que você está falando? Você sabe algo que eu não sei? Ricardo perguntou, desesperado, a dor crescendo em seu peito. A cada segundo que passava, mais mistérios surgiam. Iris sentia que o chão se movia sob seus pés. Sim, a mãe de Luna, ela hesitou. E a chuva parecia hesitar também, como se a natureza estivesse esperando pela verdade. A mãe dela, Lilian, era a minha irmã. As palavras caíram como uma bomba. Samuel e Ricardo ficaram imóveis, o choque estampado em seus rostos. O labirinto de segredos começava a se entrelaçar de forma ainda mais complexa. A conexão entre os três era profunda e obscura, tecendo uma rede que muitos não poderiam imaginar. Eu a perdi na mesma noite em que Samuel perdeu tudo. A mesma noite em que ela tentou fugir com Luna. Ana continuou, a voz clamando por atenção. Ela entrou na minha vida de maneira tão inesperada. Estávamos em conflito. Eu não sabia que ela logo partiria. Mas antes que qualquer um pudesse processar isso, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Olhos arregalados, todos viraram-se para a origem do som. Era um carro, deslizando descontrolado pela rua alagada. O barulho do metal contra o asfalto soou como um grito. O veículo capotou, começando a girar, e em um instante tudo se transformou em caos. Os olhares de horror se cruzaram. Tudo aconteceu rapidamente. A porta do carro se abriu de forma explosiva e uma figura cambaleante surgiu. Era um homem ferido, ensanguentado, com um olhar de desespero que atravessou a multidão. Ele vem! Ele vem! Ele gritou, a voz mistura de dor e pânico. Eles estão atrás de mim! O coração de todos parou. O que ele queria dizer? Quem estava atrás dele?
A reviravolta era tão repentina que parecia surreal. A chuva continuava a cair, misturando-se à adrenalina que pulsava no ar. Ricardo quase não conseguiu respirar. "Quem está atrás de você?" gritou, desesperado. O homem, entre soluços, avançou na direção deles, seus olhos arregalados como se visse um fantasma. Os homens da máfia, eles descobriram tudo. A verdade, a herança. O homem se aproximava, sangrando e desesperado. Naquele instante, tudo girou. A conexão que parecia se formar entre eles foi engolida. O que se desenrolava era maior do que qualquer um poderia imaginar. O passado, a herança, a família, tudo estava prestes a ser destruído por um novo terror. O homem produzira uma bomba de revelações. A máscara da normalidade foi rasgada e o horror da vida real se apresentou como um espectro. O que isso significava para Luna? E o que mais estavam escondendo de Ricardo e Samuel? A tempestade estava longe de terminar, e com seus ecos, a vida de todos ali mudaria para sempre. O que mais viria à tona? O que mais esse homem aterrorizado tinha a revelar? Instintos de sobrevivência começaram a dominá-los e a culpa tomou um lugar sombrio no coração. O futuro parecia uma sombra densa e a verdade logo se tornaria um pesadelo. A cena era caótica. A figura do homem ferido se aproximava, seus olhos cheios de pânico, o corpo coberto de arranhões e poeira. "Eles estão atrás de mim!" ele gritava, a voz ofegante se misturando ao som da chuva que caía incessantemente. Ricardo sentia o coração disparar. Cada palavra dele soava como um sino de alerta, ixando de alarmes em sua mente. "Calma, quem são eles?" Samuel perguntou, a mão segurando Luna mais firme, enquanto ela olhava para os adultos, os olhos arregalados, sem entender o terror que o cercava. "São da máfia! Eles descobriram sobre a herança e a conexão. Se eu não me esconder, vão me matar!" O homem implorava, quase se jogando aos pés de Júlio, que observava como um espectador satisfeito no meio daquela tempestade de emoções. "Herança?" murmurou Ricardo, perplexo. A revelação da máfia só adicionava mais camadas de confusão e medo às já complexas verdades que começaram a emergir. Sua mente girava, tentando conectar os pontos, mas tudo era nebuloso. Por um instante o caos parou. Todos olharam uns para os outros, absorvendo a gravidade da situação. E naquele momento de silêncio, um nome ecoou na mente de Ricardo. Lillian. O que ela teria feito antes de desaparecer? Havia mais do que uma fortuna em questão. A segurança de Luna estava em jogo. "Eu vou proteger Luna", declarou Samuel, mas seus olhos estavam cheios de incerteza. Luna estava ali, confusa. A expressão doce na face infantil dele era uma mistura de amor e medo. Ela não deveria estar nesta situação. Não podemos deixar que isso se torne um pesadelo mais profundo. Mas precisamos ser espertos, Ricardo disse, sua voz se tornando firme. Ele sentiu o peso da paternidade que nunca teve a chance de assumir. E agora, mais do que tudo, queria proteger aquela menina que tanto iluminou sua vida. "Precisamos fazer isso juntos", Ana interveio, a determinação em sua voz refletindo a força que encontrou na revelação do passado. "Lillian era minha irmã, e essa conexão agora também me envolve. Vamos encontrar uma maneira de proteger Luna, mas precisamos agir rápido." No meio do alvoroço, Júlio, percebendo que as coisas não estavam mais sob seu controle, tentou dar um passo à frente, mas foi interrompido pelo homem ferido, que gritou: "Vocês precisam ir agora!" E como se a tempestade estivesse refletindo a urgência. Os trovões retumbavam, enquanto todos Naquele momento, a tempestade parecia um símbolo não só do caos, mas também da renovação, uma chance de redenção.
Ricardo olhou para Luna e por um breve instante sentiu que poderia ser o pai que ela precisava. Mesmo que tudo estivesse prestes a desmoronar, enquanto se afastavam sob a chuva, a verdade começava a se desvendar, e outro pedaço do quebra-cabeça revelava um futuro de incertezas e desafios. O reconhecimento do que estavam juntos foi um bálsamo. Mas a luta estava apenas começando. Eles precisavam enfrentar quem quer que estivesse os ameaçando e, com isso, descobrir o que realmente significava ser uma família. E assim, com a tempestade rugindo ao fundo e a incerteza do futuro, os 4 seguiram em frente. Não mais apenas sobreviventes, mas aliados nessa nova batalha que os aguardava. Agora, aqui está a parte mais importante. Se você amou essa história e quer saber de tudo o que vem a seguir, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca nenhum episódio exclusivo.